TVC, a TV do Correio da Manhã. Olá, começamos mais um Correio Petropolitano na TV. Hoje é sábado, dia 23 de março. E você vai ver a seguir. Cláudio Castro monitora chuvas e reforça ações de prevenção no CICC nesta sexta-feira. Passageiros pedem melhorias no transporte público em Petrópolis. Justiça determina a continuidade da cascatinha em Petrópolis. Loja invadida na madrugada da última quarta-feira em Nogueira. Correios de Petrópolis é intimada a evacuar prédio do Centro Histórico. Agora, no Correio Petropolitano na TV. Nessa sexta-feira, o governador Cláudio Castro demonstrou atenção especial à situação climática do estado do Rio de Janeiro. Desde as primeiras horas da manhã, ele esteve no Centro Integrado de Comando e Controle, monitorando de perto a chegada da frente fria e coordenando ações preventivas junto aos secretários da Polícia Militar, Coronel Luiz Henrique, e da Defesa Civil, Coronel Leandro Monteiro, além de equipes do Comitê de Chuvas. Desde as primeiras horas da manhã dessa sexta-feira, o governo do estado do Rio de Janeiro está monitorando de perto, no Centro Integrado de Comando e Controle, a situação em relação à instabilidade climática. O governador Cláudio Castro esteve em uma reunião com os secretários da Polícia Militar, Coronel Luiz Henrique, e da Defesa Civil, Coronel Leandro Monteiro, junto às equipes do Comitê de Chuvas, onde ficaram reforçadas as ações de prevenção e elaboradas estratégias para minimizar os danos. Segundo o CEMADEM, a previsão para esse fim de semana é de chuva forte, com possibilidade de rajadas de vento moderada a forte ao longo de todo o dia. Para as regiões litorânea, Baixada Fluminense, Noroeste e Norte, a previsão é de uma chuva mais intensa que pode piorar no sábado. Já a região serrana está com alerta devido aos acumulados pluviométricos, que podem ser superiores aos 200 milímetros. Atualmente, a Defesa Civil dispõe de 202 sirenes distribuídas em 13 municípios: Petrópolis, Teresópolis, Areal, Bom Jardim, Nova Friburgo, Barra Mansa, Barra do Piraí, Queimados, Cachoeira de Macacu, São Gonçalo, Caxias, São João de Meriti e Magé. O investimento total nos equipamentos alcança R$ 5 milhões. Até o momento, 25 sirenes foram acionadas em Petrópolis. O Corpo de Bombeiros registrou 7 ocorrências desde a noite de quinta-feira, a maioria relacionada à queda de árvores sem vítimas. A primeira Câmara de Direito Público determinou na última terça-feira que a empresa Cascatinha continue a operação em Petrópolis. Com isso, a empresa pode atuar até o fim do contrato na cidade, que termina em 2025. Em audiência realizada nesta terça-feira no Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, os desembargadores da primeira Câmara de Direito Público determinaram que a Cascatinha mantenha a operação de transporte em Petrópolis, anulando a decisão da Quarta Vara Civil, que determinava a substituição das linhas. O processo foi encaminhado para o TJRJ após o juiz da Quarta Vara Civil de Petrópolis, Jorge Luiz Martins, determinar a substituição de todas as linhas operadas pela Cascatinha, visto que a empresa não tinha condições de garantir o serviço e a segurança dos passageiros. A decisão da quarta vara é do dia 20 de fevereiro e a substituição deveria ser realizada até o dia 23 do mesmo mês. E caso houvesse descumprimento, a empresa e o diretor técnico poderiam ser multados. Um dia antes do prazo, no dia 22 de fevereiro, o TJRJ suspendeu a medida e a empresa continuou com a operação normal na cidade. Após a decisão desta terça-feira, o Sindicato dos Rodoviários informou que procurou a Companhia Petropolitana de Trânsito e Transportes, a CPTrans, para realizar uma nova reunião, a fim de discutir as ações que vão ser adotadas pela companhia. Devido a essa decisão, o Sindicato Rodoviário está tentando agendar uma reunião com o prefeito, Rubens Bom Tempo, e o presidente da CPTrans, Thiago Damasceno, para saber, depois dessa
decisão dos desembargadores, qual será a atitude que a Prefeitura irá tomar. O processo na Justiça foi aberto após uma vistoria da CPTrans apontar que apenas 3 dos 27 coletivos da Cascatinha foram aprovados nos critérios de segurança. Outros 19 foram aprovados com restrições e 5 reprovados. A iminente evacuação do prédio dos Correios na Rua do Imperador, número 350, em Petrópolis, tem gerado inquietação por parte do sindicato da categoria. A unidade recebeu uma intimação judicial exigindo a desocupação do edifício a partir do dia 2 de abril, para a realização de obras. Essa medida que acarretaria uma multa diária de R$50 mil em caso de descumprimento. A AC Petrópolis, empresa responsável pela administração do prédio dos Correios, localizado na Rua do Imperador, número 350, em Petrópolis, está enfrentando uma situação delicada. De acordo com uma intimação judicial, o local precisa ser evacuado para a realização de obras, sob pena de uma multa diária de R$50 mil. Fomos surpreendidos no dia de ontem com um aviso na chegada da unidade de que a AC Petrópolis terá que ser fechada a partir do dia 2 de abril por tempo indeterminado para a realização de obras. Porém, não há previsibilidade de quando começará as obras e nem quando irá terminar. A decisão judicial mostra que o prédio deverá ser desocupado até o dia 2 de abril, uma decisão que tem preocupado funcionários e também a população. Como medida de proteger a população e auxiliar os funcionários, o sindicato tem tentado reverter essa situação e quer entrar com uma ação para que o prédio não seja totalmente desocupado, mas que sim, os serviços sejam transferidos para a parte de trás. A empresa nunca nos atendeu em todos os pedidos que nós fizemos, sem previsibilidade de quando irá começar as obras de restauração e quando irá terminar. Isso prejudica os trabalhadores que estarão sendo deslocados de forma arbitrária até para unidades distantes e principalmente prejudicará a população de Petrópolis, onde terá que se deslocar por quilômetros para poder pegar sua encomenda ou terá que ir para agências alternativas para poderem fazerem suas postagens. A proposta do sindicato visa evitar o fechamento total da agência, o que deixaria a população sem um ponto de atendimento essencial no centro de Petrópolis. Além disso, a medida resultaria no deslocamento dos funcionários para as outras unidades. Em contato com a nossa equipe, representantes do sindicato enfatizaram que a desocupação completa do prédio traria prejuízos significativos para a população. Diante desse impasse, o sindicato dos trabalhadores dos Correios está buscando medidas judiciais para recorrer da decisão de evacuação completa do prédio. Fica aqui a denúncia do Sindicato dos Trabalhadores dos Funcionários dos Correios no Estado do Rio de Janeiro, à imprensa municipal, estadual, nacional e a você, moradores, para que tome ciência do que de fato e verdade está ocorrendo nesse momento com relação ao Palácio dos Correios na cidade de Petrópolis. Em nota, o Correios informou que o efetivo da unidade será deslocado para as agências do próprio município. Visando manter o atendimento de clientes, a entrega interna da AC Petrópolis passará a ser realizada pelos centros de distribuição de região localizados nos endereços Rua Marechal Floriano Peixoto, número 91, segundo andar, e Rua Mosela, 1378. Eles disseram ainda que, com relação à ação, o assunto está no âmbito jurídico. E ainda falando de problemas envolvendo a empresa de ônibus Cascatinha, na noite da última segunda-feira, petropolitanos que dependem do transporte público se manifestaram no terminal rodoviário do centro para pedir a retirada da empresa.
A população se reuniu no terminal rodoviário do centro de Petrópolis na noite desta terça-feira, véspera da audiência no Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, que vai julgar a substituição das empresas que operam nos ônibus na cidade, em uma manifestação pacífica, com o intuito de mostrar a indignação com as empresas Petroita e Cascatinha que operam no transporte público. Populares presentes afirmam que as condições no transporte preocupam os moradores das comunidades do município. A gente está aqui hoje reivindicando, pedindo clemência para que o desembargador amanhã tome uma decisão favorável ao povo, porque o transporte público em Petrópolis é precário, não é de hoje. O executivo podia ter resolvido, não resolveu. A gente veio para a rua para manifestar um direito contínuo da população. Se eu te disser que teve um dia, 2, 3, 4, eu não sei mais quantos dias tem, que um ônibus, um micro-ônibus, teve que percorrer as 3 linhas, porque não havia ônibus para substituir. Então, assim, já houve situações onde um ônibus quebrado, aguardando a sua substituição, teve a sua substituição por um outro ônibus que não conseguiu nem sair de trás do ônibus quebrado. Rafaela Pinheiro, que é moradora da comunidade no Leilor, atendida pela empresa Cascatinha, relata que diariamente, inúmeras vezes, mãe com crianças de colo, como ela, precisam subir a comunidade a pé por conta da falta do ônibus. Quando não, pagar a tarifa e completar o percurso a pé. A gente reclama, ninguém faz nada. A maioria das vezes que a gente pede para ter mais um ônibus, porque só tem um ônibus no horário escolar, não tem ônibus, a gente tem que ficar subindo o morro inteiro a pé. Tem muita gente que mora lá em cima com criança pequena, como eu tenho criança pequena, tem que subir a pé. O pessoal de escola, as crianças tudo pequenininha, sobe a pé, entendeu? Tem idosos que moram lá em cima que tem que subir a pé porque o ônibus vive quebrado. A gente só está querendo os nossos direitos, porque pagar R$ 5,30 de passagem para não ter ônibus e quando tem uma porcaria. A gente pega o ônibus, a maioria das vezes tem que soltar no retiro e subir a pé. Entre as reivindicações estão a troca da Cascatinha e Petroita por outras empresas, a ampliação dos horários, a volta das linhas que saíram na pandemia e o principal, a segurança para os passageiros durante as viagens. A vereadora Júlia Casamasso esteve presente na manifestação e compartilhou a indignação com as empresas operantes. E é muito legítimo o povo vir para a rua, usar a manifestação, usar todo esse furor para poder reclamar e reivindicar uma coisa que é básica, que é um direito, que é o transporte público. Então a gente exige, a gente está aqui, a gente se junta, estivemos na manifestação do ônibus 470 no Caxambu, semana passada teve a manifestação no Morém, essa semana aqui a gente se junta porque a gente sabe e a gente precisa cobrar o executivo, a CPTrans, para que uma medida seja tomada. Do jeito que está, a população petropolitana não aguenta mais. As ruas do entorno do terminal do centro registraram engarrafamentos. A operação de algumas linhas atendidas pela Cascatinha e Petroita ficou comprometida, principalmente as linhas com embarque dentro do terminal. Em seguida, os manifestantes seguiram encaminhada pelas ruas da cidade. E ainda nessa semana, durante a manifestação, um homem foi detido. Segundo a assessoria de imprensa da Secretaria de Estado de Polícia Militar, durante o ato, uma pessoa foi detida por desacato após ter insultado integrantes da guarnição. Ainda segundo a assessoria, o manifestante estava muito exaltado e não obedeceu o pedido para que mantivesse uma distância dos agentes. Ele ainda tentou agredir os militares que fizeram uso de armamento de menor potencial ofensivo para mobilizar o indivíduo, que foi conduzido à 105ª Delegacia de Polícia. Na madrugada da última quarta-feira, uma loja foi furtada em Nogueira. As câmeras de segurança do local flagraram toda a ação do suspeito. O crime ocorreu na madrugada desta quarta-feira, por volta de 1h40 da manhã. As câmeras de segurança flagraram o momento em que o suspeito se aproxima do estabelecimento, pega um objeto e quebra a fechadura da loja. Em uma ação rápida, ele entra e segue direto para o caixa e, em seguida, busca por outros itens de valor no interior do comércio. De acordo com a Polícia Militar, os agentes do 26º Batalhão foram acionados para uma ocorrência de furto na localidade de Nogueira e, apesar da perícia realizada no local, o suspeito não foi identificado. De acordo com os dados do Instituto de Segurança Pública, o ISP, em janeiro de 2024, 94 furtos foram registrados em Petrópolis. A ocorrência foi registrada na 105ª Delegacia de Polícia no Retiro e segue em investigação. E você vai ver depois do intervalo. Corpo de jovem é encontrado no rio em
Paraíba do Sul. 5 anos após o fim das tradicionais charretes, acordo com ex-charreteiros de Petrópolis nunca foi cumprido. Petrópolis já registrou 13 picadas por escorpião em 2024. Outono brasileiro inicia com expectativas de temperaturas acima da média. Após encontro com Lula, Cláudio Castro decide aguardar nova rodada de renegociação para solucionar dívida do Estado. O Correio Petropolitano na TV volta em instantes. Não é jornalismo de direita, é jornalismo direito. Correio Petropolitano. Tudo que seu jornal não deveria ter deixado de ser. Todos os dias, em uma banca perto de você. Enquanto você pensa que poderia ganhar igual aos homens, a Alerj faz. As leis que você precisa, a Alerj faz. Baixe o aplicativo da Alerj e conheça seus direitos. Para ter mais qualidade de vida, conte com a maior rede de academias de Petrópolis. Aqui na Corper, com uma mensalidade, você utiliza todas as unidades: Centro, Bingen, Itamaraty e Itaipava. Com planos a partir de R$ 89,00, e a academia oferece ambientes modernos para você cuidar da sua saúde com segurança. Os espaços contam com dezenas de aparelhos de musculação, diversos equipamentos para aeróbico e funcional, além, é claro, de profissionais qualificados e uma extensa grade de aulas coletivas, que inclui dança, bike, jump, wolf fit, step fit, entre outras. Nossas estruturas são equipadas com salas de musculação e aulas coletivas, salas de avaliação física e nutricional, vestiários e estacionamentos amplos. Venha nos fazer uma visita e surpreenda-se! Rio de Janeiro, atração o ano inteiro. Tem descanso, tem folia, noite e dia, alegria, sol e praia, diversão. No prato ou copo, a festa, o bar, museu ou bloco. Show, cultura, história, gravado na memória e no seu coração. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Cidades maravilhas, campo, mata, serra e trilha, em estado de emoção. Tem o Rio de Janeiro, que você já ama, e o Rio que ainda vai conquistar você. Apaixone-se pelo Rio. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Governo do Estado do Rio de Janeiro. Um bom jornal tem que ser direto, tem que ser direito. Não ser de esquerda ou de direita, mas direito. É ter coragem de informar a verdade e não impor a sua verdade. É respeitar a inteligência do leitor e vontade do eleitor. Correio da Manhã, um jornal que há 122 anos tem a coragem de ser direto e direito. Em uma banca perto de você. Cinco anos após a publicação do decreto do dia 29 de março de 2019, que proibiu o uso de charretes de tração animal na cidade de Petrópolis, os ex-charreteiros ainda vivem um dilema. Tão tradicional por anos na cidade imperial, o serviço tinha a promessa de ser substituído por vitórias elétricas, com a garantia de emprego para todos aqueles que trabalharam por décadas com as charretes, inclusive como herança de família. Na época da proibição do serviço com charretes de tração animal, quase 150 pessoas dependiam da renda gerada pelo trabalho. No total, eram 13 proprietários e mais de 20 pessoas que trabalhavam nas charretes, rendendo os proprietários, que tinham no serviço a principal fonte de renda. Em outubro de 2018, durante as eleições, os petropolitanos também precisaram votar sobre o futuro das charretes de tração animal. No dia 7 de outubro daquele ano,
Além dos votos para presidente, governador e deputados federais e estaduais, a população precisou escolher se estavam contra ou a favor da continuação do serviço. Como resultado, mais de 117 mil votos foram contrários ao serviço, enquanto 53 mil votaram a favor. Para o representante dos ex-charreteiros, Rony da Silva, o plebiscito foi injusto, pois não retratava o real cenário vivido por eles. Veio o plebiscito, a gente já sabia que ia perder. Nas redes sociais, a gente já estava todo derramado de tanto que eles postavam coisas que muitas das vezes nem era nossa. Realmente teve algumas postagens, sim, que foram de cavalos nossos, que aconteceu ali, mas aqueles foram caçados a licença, que eram 16 charreteiros, 3 foi caçado a licença na época por maus tratos de animais. Em 2019, ficou acordado com o governo municipal que os ex-proprietários de charretes serão contratados pela empresa responsável pelas vitórias elétricas como garantia de emprego. Na época, foram realizados vários testes com diferentes tipos de protótipos, com a promessa de que entrariam em circulação em novembro de 2021, o que não aconteceu. Na época, a Prefeitura de Petrópolis informou que as famílias tinham sido cadastradas na Secretaria de Assistência Social, além do balcão de empregos da Prefeitura de Petrópolis. Para a população de Petrópolis, eles passaram uma informação de substituição, que foi uma coisa que foi prometida até para a população, que o trâmite ia ser trocado por charrete elétrico e viria para a gente. E eles iam arcar com esses gastos todinho. E até hoje nada disso aconteceu. Rony afirma ainda que os charreteiros seguem tentando diálogo com a Prefeitura de Petrópolis, além de apoio dos vereadores. Caso não haja nenhum retorno do governo municipal, a categoria afirma que vai realizar uma manifestação reunindo todas as pessoas que ainda dependem do cumprimento do acordo. Eles querem sim fazer uma manifestação bem grande, não só eles, como o pessoal ao redor que eram amigos nossos, que tem cavalo, que assim era bem chegado a gente. Estão querendo vir para a cidade, fazer uma manifestação bem grande. Eu que estou segurando a todo momento, até que alguém assim esclarece alguma coisa para a gente. A nossa equipe procurou o governo Bom Tempo para saber se o acordo firmado em 2019 vai ser cumprido pelo atual governo e se há projetos para colocar as vitórias elétricas em circulação. Mas até o fechamento dessa edição não obtivemos retorno. Após o encontro estratégico em Brasília, novas perspectivas se abrem para a resolução da dívida do Rio de Janeiro com a União. Nessa quarta-feira, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva e o governador Cláudio Castro se reuniram para discutir não apenas a questão da dívida do Estado, mas também a revisão do regime de recuperação fiscal. O governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, decidiu aguardar uma nova rodada de negociações para solucionar a dívida do Estado com a União, após o encontro com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, em Brasília. Nessa quarta-feira, Castro anunciou que, atendendo aos pedidos de Lula, não vai recorrer ao Supremo Tribunal Federal nesse momento. Ele destacou que não descarta a possibilidade de judicializar a questão, mas preferiu aguardar a proposta de revisão da dívida dos estados, pelo ministro da Fazenda, Fernando Haddad, marcada para o próximo dia 26. No final, o presidente me pediu que esperasse um pouco para ingressar com a ação, porque no dia 26, o ministro Haddad tem uma conversa com os governadores. Ele levou a nossa proposta de inicial para tentar, junto com as propostas que ele vai apresentar, agregar nelas aquilo que o Rio de Janeiro já pleiteia. Então, ficamos de esperar até o dia 26 para que a gente tente, em mais uma rodada de negociação, colocar aquilo que o Rio de Janeiro entende como justo, e aí, posterior a isso, voltar a conversar se, inclusive, a ação seria uma coisa positiva, não na ideia da briga, mas na ideia da conciliação. Se talvez numa seara com o Supremo, lá nós pudéssemos, através de acordo judicial, chegar a consensos que, às vezes, na esfera administrativa não são possíveis. Durante a reunião também estiveram presentes os ministros Rui Costa e Alexandre Padilha. O governador Cláudio Castro afirmou durante a reunião que ele não foi apenas para resolver as dívidas do Estado, mas também para fazer uma revisão no regime aplicado.
Castro ressaltou que a intenção não é buscar conflitos, mas sim uma conciliação, mencionando que a via judicial pode ser uma saída para resolver os impasses. Ele lembrou casos anteriores de estados que recorreram ao STF para resolver questões semelhantes, com amplo apoio do parlamentar e também com uma defesa de recálculo dos débitos. O governo estadual busca uma revisão dos indexadores e uma correlação do saldo devedor, considerando despesas públicas compatíveis. A dívida atual do Rio de Janeiro é de 188 bilhões de reais, sendo um dos principais desafios financeiros do estado. Nessa época de calor, muitas pessoas aproveitam para dar passeios refrescantes, como ir em cachoeiras e piscinas. Mas o que era para ser um momento de lazer pode se tornar uma tragédia. Foi o que aconteceu nos últimos dias em Petrópolis e em Paraíba do Sul, onde foram registradas mortes por afogamento. O corpo de um dos jovens foi encontrado no rio Paraíba do Sul na última segunda-feira, no município de Paraíba do Sul. O cadáver foi localizado na rua Jerônimo Gonçalves, no bairro Grama. Lucas Gabriel Carvalho Pinto, de 19 anos, estava desaparecido desde as 3 da tarde do dia 17 de março. Segundo o Corpo de Bombeiros, o jovem estava nadando com os amigos nas margens do rio, próximo à cabeceira da ponte. O corpo foi encontrado próximo ao posto de policiamento da Praça Marquês de São João Marcos, às 5 horas da tarde desta segunda-feira. O caso foi registrado na Delegacia de Paraíba do Sul. E em Petrópolis, Marco Aurélio de Souza, de 20 anos, morreu afogado em uma cachoeira no Bonfim, região do bairro Correias. O jovem estava passeando com familiares no último sábado, dia 16, feriado municipal de aniversário da cidade. Ainda segundo o Corpo de Bombeiros, o jovem se afogou por volta das 2 da tarde, quando a corporação foi acionada. O caso foi registrado na 106ª Delegacia de Polícia, em Itaipava. As investigações estão em andamento e testemunhas estão sendo ouvidas para esclarecer todos os fatos. Na última quarta-feira, o Hemisfério Sul recebeu oficialmente o outono. Esse ano, a estação tem previsões de temperaturas acima da média histórica em todas as regiões do Brasil. A transição para essa estação vai ser marcada pelo enfraquecimento do fenômeno El Niño, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia e o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. Confira. O outono teve início no Hemisfério Sul à 00h06, pelo horário de Brasília, dessa quarta-feira, e se estende até o dia 21 de junho. Esse ano, a estação vai ser marcada pelo enfraquecimento do fenômeno El Niño e pelo registro de temperaturas acima da média histórica em todas as regiões do país. De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia e o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, os meses de abril, maio e junho prometem ser mais quentes em comparação com os últimos anos, com exceção do centro-sul do Rio Grande do Sul, onde as temperaturas devem se manter dentro da normalidade. Para a região serrana, as temperaturas em médias variam entre 22 a 26 graus durante a estação, ou seja, espera-se dias agradáveis, temperaturas agradáveis e mais secas do que o normal para esta época do ano. Devido à iminente chegada de frente fria nos próximos dias, a Defesa Civil alertou para a possibilidade de chuva forte no estado do Rio de Janeiro, principalmente entre os dias 21 e 24 de março. Segundo o órgão, a possibilidade é de uma chuva que pode ficar entre os 200 e 300 milímetros de acumulados pluviométricos. E há ainda um destaque para a cidade de Teresópolis, na região serrana do estado, onde há uma preocupação com as pancadas de chuva. E também a Defesa Civil informa a possibilidade de deslizamentos de terra e também alagamentos no município. É preciso destacar que o IMET já emitiu um aviso de grande perigo para todo o estado do Rio de Janeiro, e isso inclui a região serrana do Rio, para chuvas intensas, começando o aviso a partir da meia-noite de sexta, dia 22 de março, e indo inicialmente até o próximo domingo, dia 24 de março, às 10 horas da manhã. Existe uma previsão de um volume significativo de chuva acima de 100 milímetros em 24 horas para a região serrana, assim como todo o estado do Rio de Janeiro. Pelas ruas, a instabilidade climática é sentida pela população. Estou passando mal, com tanto calor. E de repente a chuvarada, a gente morando em lugar complicado, né, perigoso. Uma coisa insuportável, calor demais.
No cenário dos fenômenos climáticos, o El Niño, que atingiu o pico em dezembro do ano passado, está em processo de enfraquecimento. À medida que o outono avança, a possibilidade do fenômeno La Niña começar a se formar no Brasil, principalmente no segundo semestre. Esse fenômeno é caracterizado pelo resfriamento das águas do Pacífico, influenciando a distribuição das chuvas. Apesar do outono ter iniciado nesta madrugada, a gente ainda está com resquícios da situação do verão, que acabou. E isso ajuda a ainda ter bastante quantitativo de chuva ao longo dos próximos dias, pelo menos até meados de abril. Petrópolis já registrou 13 casos de picadas de escorpião, sendo a cidade com o maior número em todo o estado. E no Rio de Janeiro são mais de 100 casos que já foram registrados. Os dados são da Secretaria de Saúde. Petrópolis lidera o ranking com os acidentes de escorpião. São pelo menos 13 casos já registrados em 2024. Outros municípios da nossa região de cobertura também apresentaram registros com acidentes com escorpião. Dentre os 38 municípios que já então tiveram casos de picadas por escorpiões, estão, por exemplo, Areal com 6 casos, além de São Francisco de Itabapoana, que também registrou 6 casos. Além disso, Iguaba Grande, que registrou 5 casos. 3 Rios foram 6 casos registrados, outros 3 casos em Mendes e também 3 em Araruama. De acordo com o Ministério da Saúde, é importante tomar algumas medidas e cuidados para evitar então esses tipos de acidentes. A gente lembra que o escorpião ele se alimenta principalmente de insetos e baratas e por isso é comum esse tipo de animal estar presente perto de lixo. Quais são, então, essas orientações passadas pelo Ministério da Saúde para evitar esses acidentes dentro de casa? Principalmente, então, porque esses animais preferem ambientes quentes e úmidos, o que é típico principalmente do verão. Os cuidados são os seguintes: hábitos simples, entre eles, manter, obviamente, o local limpo e organizado. Além disso, outras questões, vedar ralos com telas e também evitar ali berços, principalmente das crianças, perto, colados à parede. Outra situação que é importante manter o cuidado, limpar quintal e deixar nenhuma fresta na parede, perto dentro da sua casa, aberta. São locais aí em que esses animais podem habitar. Além disso, conferir sempre calçados e a roupa antes de vestir, sacudir se for o caso, para evitar então esse tipo de acidente. Já nos locais abertos, é importante então, caso a pessoa vá mexer em algum ambiente, como por exemplo no lixo, fazer algum descarte, fazer esse processo com cuidado, utilizando ali equipamentos de segurança e sempre que possível chamar uma equipe especializada, alguém que trata sobre esses animais para fazer a remoção desse animal. Richard Stolzenburg, de volta ao estúdio. Obrigado, Richard. E você vai ver depois do intervalo. Novo CAGED revela dinâmica no mercado de trabalho do Rio de Janeiro em 2024. Denúncia auxilia a polícia na identificação de uma estrada clandestina em Teresópolis. Cobertura vacinal de crianças contra a Covid-19 segue baixa. Comitê Piabanha realiza a primeira reunião de 2024 e apresenta objetivos para o ano. O governo do Rio de Janeiro intensifica operações contra balões na região metropolitana. Vendas do comércio na Páscoa devem crescer 4,5% e chegar a 3,44 bilhões de reais em 2024. O Correio Petropolitano na TV volta já. Enquanto você imagina que poderia rolar desconto na conta de luz, a Alerj faz. As leis que você precisa, a Alerj faz. Baixe o aplicativo da Alerj e conheça seus direitos. Um bom jornal tem que ser direto, tem que ser direito. Não ser de esquerda ou de direita, mas direito. É ter coragem de informar a verdade e não impor a sua verdade. É respeitar a inteligência do leitor e vontade do eleitor. Correio da Manhã, um jornal que há 122 anos tem a coragem de ser direto e direito. Em uma banca perto de você.
Para ter mais qualidade de vida, conte com a maior rede de academias de Petrópolis. Aqui na Corper, com uma mensalidade, você utiliza todas as unidades: Centro, Bingen, Itamaraty e Itaipava. Com planos a partir de R$ 89,00, e a academia oferece ambientes modernos para você cuidar da sua saúde com segurança. Os espaços contam com dezenas de aparelhos de musculação, diversos equipamentos para aeróbico e funcional, além, é claro, de profissionais qualificados e uma extensa grade de aulas coletivas, que inclui dança, bike, jump, wolf fit, step fit, entre outras. Nossas estruturas são equipadas com salas de musculação e aulas coletivas, salas de avaliação física e nutricional, vestiários e estacionamentos amplos. Venha nos fazer uma visita e surpreenda-se! Enquanto você acha que alguma coisa deveria ser feita contra o racismo, a Alerj faz. As leis que você precisa, a Alerj faz. Baixe o aplicativo da Alerj e conheça seus direitos. Não é jornalismo de direita, é jornalismo direito. Correio Petropolitano. Tudo que seu jornal não deveria ter deixado de ser. Todos os dias, em uma banca perto de você. Rio de Janeiro, atração o ano inteiro. Tem descanso, tem folia. Noite e dia, alegria. Sol e praia, diversão. No prato ou copo, a festa, o bar, museu ou bloco. Show, cultura, história. Gravado na memória e no seu coração. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Governo do Estado do Rio de Janeiro. Em 2024 trouxe uma série de desafios e mudanças significativas no mercado de trabalho do Rio de Janeiro. De acordo com dados recentemente divulgados pelo Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, com 128.520 admissões e 127.076 desligamentos no estado, o saldo positivo de 1.344 novos postos de trabalho mostra uma dinâmica de contratações e demissões que impactou diversos municípios fluminenses. Os números divulgados pelo Cadastro Geral de Empregados e Desempregados referentes a janeiro de 2024, no estado do Rio de Janeiro, mostram um retrato interessante da movimentação no mercado de trabalho. Ao todo, foram registradas 128.520 admissões e 127.076 desligamentos, resultando em um saldo positivo de 1.344 novos postos de trabalho. Entre os municípios analisados, Petrópolis apresentou 2.233 admissões e 2.245 desligamentos, resultando em um saldo negativo de 12 empregos. O setor que mais registrou desligamentos foi o comércio, com 118 demissões. Em Três Rios, foram registradas 608 admissões e 680 desligamentos, gerando um saldo negativo de 72 demissões. O setor de serviços foi o que mais demitiu, totalizando 227 demissões. Já em Partido Alferes, os números mostram 63 admissões e 82 desligamentos, gerando um saldo negativo de 19 empregos. O destaque foi para a agropecuária, que foi o setor com o maior número de demissões, totalizando 12. Além disso, em Paraíba do Sul, foram 283 admissões e 543 desligamentos, resultando em um saldo também negativo e foi expressivo, de 260 empregos. O setor de serviços que teve o destaque nesse município, sendo responsável por 332 demissões.
Em Teresópolis, foram 1.569 admissões e 1.559 pessoas desligadas, gerando um saldo positivo de 10 empregos. O setor de serviços também foi o grande responsável pelas contratações, com 664 novas oportunidades de emprego. Nova Friburgo apresentou 1.872 admissões e 1.555 desligamentos, resultando em um saldo positivo de 317 empregos. Mais uma vez, o setor de serviços se destacou, com 515 novas contratações. Uma informação recebida pelo Linha Verde sobre extração irregular de árvores levou agentes do Comando de Polícia Ambiental na última quarta-feira ao município de Teresópolis, na região serrana, onde flagraram a abertura clandestina de uma estrada, supressão de vegetação nativa e o nivelamento de grade para uma construção futura, degradando cerca de 500 metros quadrados de área. De acordo com policiais na Unidade de Policiamento Ambiental do Parque Estadual dos Três Picos, responsável pela averiguação da denúncia, ao chegarem na estrada Angola, do bairro Albuquerque, identificaram a abertura de uma estrada com indícios de supressão de vegetação nativa em estágio inicial e médio de regeneração de bioma Mata Atlântica, além da retirada do subbosque, que é uma vegetação arbustiva em meio à vegetação adulta. Ainda segundo os agentes da 5ª Unidade de Policiamento Ambiental, os resíduos gerados na abertura da estrada eram despejados às margens de um curso de água, sendo caracterizada como área de preservação permanente, além da identificação do corte e nivelamento de grade para a construção de uma oficina, dentro dos limites da área protegida. Diante dos fatos, os policiais procederam à 110ª Delegacia de Polícia, onde, após a perícia, a ocorrência foi registrada. Para denunciar crimes ambientais ao Linha Verde, a população pode ligar para o telefone de DDD 21 2253 1177 0300 253 1177, ambos com WhatsApp ou então pelo app Disque Denúncia RJ. Os membros do Comitê de Piabanha realizaram a primeira reunião plenária ordinária de 2024. O encontro foi promovido no auditório do Instituto Três Rios e teve como objetivo apresentar os resultados de 2023 e apontar os objetivos para esse ano. O encontro, que ocorreu no fim de fevereiro, reuniu, além dos membros do comitê, representantes de órgãos ambientais, como o Instituto Estadual do Ambiente, Sociedade Civil e universidades. Na reunião foi entregue o resumo executivo do Plano de Bacia da Região Hidrográfica Piabanha e apresentaram os resultados obtidos pelo comitê em 2023. O nosso Plano de Bacias é o documento que rege todas essas ações. Então, é no plano que a gente indica quais são as ações prioritárias de cada agenda do comitê, né? O comitê se divide em agendas temáticas e dentro dessas agendas temáticas a gente tem as ações previstas. A reunião também definiu os objetivos para 2024, entre eles a elaboração de projetos executivos de saneamento básico para os municípios de Sapucaia, Areal, São José do Vale do Rio Preto, Petrópolis, mais especificamente na região Vale das Videiras, e um edital para saneamento rural no município de Patidalferes. De acordo com o Comitê Piabanha, o processo em Patidalferes está em análise de documentações e desapropriação de terrenos. O comitê também deve divulgar ainda em 2024 um edital de reflorestamento para todo o estado. O encontro também tratou sobre o andamento do acordo de cooperação técnica com o Instituto Estadual do Ambiente sobre o sistema de cadastro de outorga. As reuniões plenárias, ou seja, com todos os membros do Comitê Piabanha, acontecem 6 vezes por ano, sendo 3 por semestre. A gente pretende também, aqui para o município de Petrópolis, uma das nossas metas é a realização do enquadramento, né, do trecho do rio que fica no 1º distrito de Petrópolis, porque o enquadramento de recursos hídricos ele é um instrumento, né, da política das águas que determina a qualidade que aquele rio deve ter. O Comitê Piabanha possui atribuições consultivas, deliberativas e normativas e é composto por um plenário com 36 membros titulares, com direito a voz e voto, distribuídos entre 3 segmentos: poder público, sociedade civil e usuários de água.
O governo do estado, por meio das secretarias de Estado do Ambiente e Sustentabilidade, de Polícia Civil, de Polícia Militar e do Instituto Estadual do Ambiente, apreendeu 6 balões e deteve 15 pessoas durante operações à prática ilegal de balões e baloeiros na Baixada Fluminense e na Baía de Guanabara, localizadas na região metropolitana do Rio de Janeiro nesse domingo. O material e os detidos foram levados para a Delegacia de Proteção ao Meio Ambiente. No último domingo, o governo do estado do Rio de Janeiro realizou uma série de operações contra a prática ilegal de balões e baloeiros na Baixada Fluminense e na Baía de Guanabara, coordenadas pelas secretarias de Estado do Ambiente e Sustentabilidade, de Polícia Civil, de Polícia Militar e pelo Instituto Estadual do Ambiente. As ações resultaram na apreensão de 6 balões e na detenção de 15 pessoas. Todo o material apreendido e os indivíduos detidos foram encaminhados à Delegacia de Proteção ao Meio Ambiente. Segundo o governador Cláudio Castro, as operações são de extrema importância para preservar a biodiversidade do estado do Rio de Janeiro. E as ações realizadas tiveram resultados positivos. Na Baía de Guanabara foram em cerca de 4 balões que foram derrubados, um deles com cerca de 20 metros. E em Duque de Caxias, 2 balões, um de 30 e outro de 60 metros. Durante essa operação, 15 pessoas foram encaminhadas à delegacia para prestar depoimentos. Essa continuidade de uma operação que já vem sendo realizada há pelo menos um ano, com mais de 40 saídas para fazer esse tipo de ação, ficou claro o perigo que o balão representa, né? A gente não conseguiu hoje dar nenhum flagrante nos grupos que vão tentar fazer o resgate do balão, mas a gente pegou o balão caindo na rota de aproximação das aeronaves do aeroporto, pegou um balão a 250 metros da pista e outro a menos de 15 metros da pista do aeroporto. Com o período de estiagem, equipes de técnicos intensificam as fiscalizações nas unidades de conservação para prevenir incêndios florestais. Denúncias de crimes ambientais em todo o estado do Rio de Janeiro podem ser feitas ao Linha Verde, por meio do telefone 0300 253 1177 e também 2253 1177, ou pelo aplicativo para celular Disque Denúncia Rio, que garante anonimato aos denunciantes. No ano passado, pelo menos 80% dos incêndios florestais causados no Parque Estadual da Serra da Tiririca foram ocasionados por queda de balão. Então é uma prática que a gente tem que cada vez mais unir esforços, usar esse tipo de operação que tem um componente de inteligência, porque a partir do momento que a gente captura o balão, a gente leva aquilo para investigação, para tentar descobrir de onde que ele vem, como é que está se organizando esses grupos baloeiros e fazer as operações em terra também. Então foi uma atividade estratégica que eu acho que foi extremamente bem sucedida. Capturamos 4 balões hoje. 4 anos após o início da pandemia da Covid-19, decretada oficialmente no dia 11 de março de 2020, e pouco mais de 3 anos após o início da vacinação no Brasil, a cobertura vacinal em crianças e adolescentes continua baixa. Confira! Um estudo realizado pelo Observatório de Saúde da Infância, o Observa Infância, da Fiocruz e da Unifase, mostrou preocupação com a vacinação de crianças contra a Covid-19. O boletim também apontou para uma queda importante no número de óbitos nesta faixa etária após o início da vacinação, indicando a eficácia do imunizante. No entanto, a baixa procura pela vacina ainda preocupa, pois está associada à continuidade da mortalidade pela doença, segundo o documento. Primeiro, uma falsa percepção de que a Covid-19 é inócua, não atinge da forma grave crianças e adolescentes, e o que a gente observa é que isso é falso. Um segundo ponto foi a ampla disseminação de notícias falsas sobre a segurança e eficácia da vacina contra a Covid-19 pediátrica, né? Onde foi divulgado efeitos adversos graves, como doenças cardíacas, morte e até infertilidade. O Observa a Infância analisou dados de fevereiro de 2024 do Ministério da Saúde sobre a vacinação contra a Covid-19. Os dados mostram que nas crianças com 3 e 4 anos, apenas 23% tomaram as 2 doses da vacina e apenas 7% completaram o esquema vacinal com as 3 doses. Já as crianças entre 5 e 11 anos, a cobertura vacinal sobe para 55% com 2 doses e apenas 12% para o esquema vacinal completo.
Considerando as mortes por Covid-19 nas 8 primeiras semanas epidemiológicas de 2021, foram registradas 118 mortes entre crianças e adolescentes até os 14 anos. O mesmo período do ano de 2022 registrou um total de 326 mortes por Covid-19 nesta faixa etária. Em 2023, com o imunizante contra a Covid-19 disponível para crianças a partir dos 6 meses no Brasil, houve uma importante queda nos números. Foram registrados 50 óbitos pela doença nas primeiras 8 semanas do ano, entre crianças e adolescentes até 14 anos. No mesmo período de 2024, foram observadas 48 mortes por Covid-19 nesta faixa etária, representando 32,4% das mortes por síndrome respiratória aguda grave. Esteve um ano aí para vacinar as nossas crianças e, infelizmente, devido à baixa adesão à vacinação contra a Covid-19, a gente está observando o mesmo número de óbitos nas 8 primeiras semanas desse ano. De acordo com o boletim, a cobertura vacinal entre crianças e adolescentes de até 14 anos está em 11,4%, semelhante ao percentual de 14,9% observado na população adulta, considerando o esquema completo com as 4 doses da vacina, o que mostra uma baixa cobertura vacinal contra a Covid-19 em todas as faixas etárias. Quando a gente olha para as crianças com menos de 5 anos, considerando aí de 6 meses até 4 anos de vida, esse percentual de cobertura vacinal ainda é menor, 7%. Na cidade de Petrópolis, o cenário não é diferente. De acordo com o vacinômetro disponível no site da Prefeitura, em relação à primeira dose da vacina, há uma baixa adesão em crianças entre 0 e 4 anos. Das 16.075 crianças desta faixa etária, apenas 5.591 foram imunizadas com a primeira dose. Já a faixa etária entre 5 e 11 anos, mais de 20 mil crianças foram imunizadas com pelo menos uma dose da vacina, de um total de 25 mil petropolitanos com esta idade. Foram apenas 3.272 deles que retornaram para tomar a dose de reforço, ou a terceira dose, e nenhuma delas retornou aos postos para tomar a segunda dose do reforço. O comércio brasileiro espera um faturamento total de mais de 3 bilhões de reais em vendas relacionadas à Páscoa. Isso representa um crescimento de 4,5% na comparação com o ano passado, já descontada a inflação. A estimativa foi divulgada pela Confederação Nacional dos Comércios de Bens, Serviços e Turismos e abrange itens característicos como chocolate, bacalhau e vinhos. A Páscoa é a 6ª data comemorativa mais relevante para o comércio. Se confirmada a expectativa, será o 4º ano seguido de alta nas vendas. A trajetória de crescimento, que vinha sendo observada desde 2016, foi interrompida apenas em 2020, ano em que se iniciou a pandemia da Covid-19, que afetou severamente a economia. E, de acordo com a Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviço e Turismo, a valorização do real referente ao dólar ajudou a tornar mais baratos os preços de produtos importados. Esse ano não vai ter. A gente já está pesquisando preços, ovos não tem como comprar. A única coisa que a gente vai poder fazer é uma barra de chocolate, entendeu? Nem a caixa de bombom, porque eu tô achando a caixa de bombom muito cara e eles diminuíram muito de bombonzinho. O levantamento da Confederação aponta que a Páscoa deste ano vem com um marco na alta da importação dos produtos típicos do período. O chocolate, por exemplo, vai alcançar a marca de 3,31 mil toneladas importadas, um aumento de 21,4% em relação ao ano de 2023. A pesquisa aponta que os preços dos produtos e serviços típicos estarão 5,2% mais caros este ano. Essa inflação da Páscoa é superior à inflação oficial acumulada no país em 12 meses, 4,5%. A lista do estudo de itens inclui chocolate, pescado, bacalhau, bolos, refrigerante, águas, vinho e alimentação fora de casa. O único que deve chegar mais barato este ano é o bacalhau, com recuo de 3,2% no preço. Já o grande vilão é o azeite de oliva, que ficou 45,7% mais caro em relação à última Páscoa. Muito caro, tá? E as caixas de bombons estão vindo, faz de conta, tá tudo vazio. A caixa de bombom estava R$ 9,00. E o que a senhora achou de R$ 9,00 na caixa de bombom? O preço tá bom, né? Mas agora o tamanho é menor, né? 250 gramas.
João Batista Prachetes realiza anualmente uma ação social com crianças no bairro Esperança, conhecido como Comunidade do Florido, em Petrópolis. Ele entrega a elas caixas de bombom na Páscoa e, segundo ele, esse ano será complicado devido à alta dos preços nas prateleiras. Hoje, como a nossa diferença ficou muito grande, por exemplo, eu dou bombom há mais ou menos uns 15 anos para minhas crianças na comunidade. Eu conseguia comprar caixa de bombom com 400 gramas. Na época era a média de R$ 7, R$ 8 reais. Ela diminuiu 150 gramas e continuou o mesmo preço. Então eu consigo, de uma caixa era para mim atender 3 crianças, hoje eu consigo atender 2. Para ficar ainda mais informado, basta acessar o nosso site tvc16.com ou o Facebook TV Correio da Manhã, o Instagram Correio Petropolitano e o nosso YouTube TV Correio da Manhã. Além disso, você pode mandar denúncias e sugestões de reportagens para o e-mail tvccorreiodamanhã@gmail.com ou para o WhatsApp DDD 24 998 39 8384. Segunda, a gente está de volta com muita informação e as principais notícias de Petrópolis, Nova Friburgo, Partido Alferes, Três Rios, Teresópolis e Paraíba do Sul, que só o Correio Petropolitano na TV traz para você. Uma boa noite e um ótimo domingo. TVC, a TV do Correio da Manhã.